Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a correção da atividade da 11ª quinzena, que o assunto é sobre os receptores e resistores, não é isso? Essa figura aqui vai servir para as 4 primeiras questões como referência, e a primeira diz o seguinte: indique uma cópia da figura no caderno no sentido da corrente no circuito. Bom, aqui já tem a nossa figura, ok? Ele está pedindo aqui o sentido da corrente. O sentido da corrente pode ser aqui, ó, o sentido horário ou o sentido anti-horário. Como é que a gente vai saber disso? Eu tenho que saber quem está gerando energia. Tem um enunciado antes dessa parte que forma para a gente que esse elemento representado por G aqui é um gerador, ok? E isso daqui é uma bateria. Apesar da gente classificar a bateria como um gerador, nesse caso aqui específico, ela está sendo um receptor porque ela está sendo recarregada. Então, a bateria recarregável, então ela está recebendo energia. Então, nesse caso específico, ela é um receptor. Então, para a gente saber de onde a corrente realmente vai sair, temos que saber onde está o gerador, que é aqui. Como ele não falou sobre o sentido da corrente, se era real ou convencional, a gente assume nesse caso e nesses outros casos daqui para frente que ele está falando do sentido convencional, certo? E como é o sentido convencional? O sentido convencional é aquele que sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Toda vez que o sentido não for falado, lembra aí do sentido convencional. Então quer dizer que a corrente vai sair daqui, ó, por esses pontos e passando por aqui. Então se a gente levar em consideração os pontos que são colocados aqui, a gente pode dizer que ela vai seguir por A, depois passar em B, C e D, ou em outras palavras a gente pode dizer que está no sentido horário, ok? Que é o mesmo sentido dos ponteiros do relógio. Na letra B é perguntado: ao passarem no interior do gerador, as cargas elétricas perdem ou ganham energia? Bom, se o gerador tem a função de doar energia às cargas, então a resposta é que eles ganham energia, ok? E na letra C, e ao passar no interior da bateria? Bom, uma bateria, quando está agindo como gerador, ela também vai doar energia aos elétrons, não é? Mas nesse caso aqui específico, vamos lembrar mais uma vez, é uma bateria que está sendo recarregada, então ela está recebendo carga. Então, se ela está recebendo carga, ela está tirando a energia dessas cargas. Então, aqui ela vai perder, né? Então, as cargas, quando passarem por esta bateria, vão perder energia, ok? Segunda questão. No gerador, qual é o tipo de energia que se transforma em energia elétrica? No início da questão mostrava-se um dínamo. Um dínamo, ele transforma energia mecânica em energia elétrica, que é a energia do movimento. E a letra B, qual é a transformação de energia que ocorre na bateria? Já que a bateria está recebendo energia elétrica, para ela voltar a funcionar bem, ela precisa fazer o seu mecanismo voltar a funcionar. E qual é o mecanismo de uma bateria? É através da energia química. Então ela vai transformar energia elétrica em energia química. Essa então é a resposta da segunda questão. Terceira. Suponha que a força eletromotriz do gerador seja E igual a 15 volts. Então vamos colocar aqui, ó, a força eletromotriz do gerador vale 15 volts. E a força contra a eletromotriz da bateria seja ε' igual a 12 volts. Pode parecer estranho dizer que a bateria tem força contra a eletromotriz, mas nesse caso aqui específico, vamos lembrar mais uma vez que a bateria é recarregável, ela está recebendo energia. Considerando uma carga de 1 coulomb passando pelo circuito, responda a letra A. Qual é a quantidade de energia que a carga recebe? Qual é a quantidade de energia que essa carga recebe ao passar no gerador? Então, essa energia que ele está falando daqui é o trabalho, ok? Então, a gente vai calcular o valor do trabalho. E aqui ele diz que a quantidade de carga é de 1 coulomb. Então, aqui o ΔQ será 1 coulomb. Então, a gente usa a fórmula da força eletromotriz, porque ele está falando aqui do gerador. Então, a força eletromotriz é o trabalho por unidade de carga. Nesse caso aqui, a força eletromotriz vale 15. Trabalho vale nada por enquanto, que a gente vai calcular. E o ΔQ vale 1. Então, aqui a gente faz meio pelos extremos. Tal vezes 1 é tal. E 15 vezes 1 é 15. 15 joules é a resposta da questão.
Letra B, qual é a quantidade de energia que essa carga perde ao passar pela bateria? Por que perde? Porque ela está funcionando como um receptor. Então, do mesmo jeito, essa energia da letra B é o trabalho, e a gente vai precisar dessa fórmula aqui mais uma vez. Só que ao invés de utilizar o E, a gente usa E', porque está falando agora de força contra eletromotriz. E quem é o valor de E'? Pelo que foi fornecido aqui, ó, é 12. Então ficará 12 é igual ao trabalho que vamos calcular, dividido pela quantidade de carga, que é a mesma, que nesse caso é 1. Mais uma vez vou acrescentar aqui 1 que está subentendido, fazendo meio pelos extremos. Tal vezes 1 é o tal, 12 vezes 1, 12. Então será 12 joules. E a letra C, qual é a quantidade de energia que a carga perde ao passar pela resistência? Vamos observar aqui a figura. Então a carga recebe energia quando sai aqui da bateria. Essa energia vai ser transferida até a bateria que está aqui, quando sai do gerador até a bateria. Mas antes de chegar na bateria, ela passa por uma resistência. Aqui, parte da energia é perdida porque ela é transformada em calor, certo? Então essa energia que é transformada em calor, a gente pode fazer da seguinte maneira, utilizando o princípio de conservação da energia. Como é que a gente faz esse princípio? Essa energia que a gente vai calcular agora, eu vou chamar ela só de E, ela é a diferença da energia que foi doada menos a energia que foi recebida. Se no total foram doados 15, mas só foram utilizados 12, então quer dizer que 15 menos 12 dá 3. Então quer dizer que 3 joules foram perdidos ao passar pela resistência elétrica. 3 joules foram transformados em calor. Agora vamos para a quarta questão. Sabe-se que a intensidade da corrente no circuito é 5 amperes. Lembrando que ainda é o mesmo circuito que foi falado anteriormente. Nessas condições, qual é a potência que o gerador fornece às cargas? Então, para achar a potência de um gerador, eu preciso multiplicar a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Ok? A força eletromotriz a gente viu que para o caso do gerador vale 15 e aqui a corrente vale 5. Então, só multiplicar 15 por 5 e o valor dá 75 watts. Toda vez que falamos de potência, usamos aqui esse watts. B. Qual é a potência que a bateria retira da corrente? A fórmula ainda é praticamente a mesma. Como aqui agora está falando da bateria, que agora é um receptor, a gente usa aqui o E'. Então fica E' vezes I. Então ficará 12, que é a força contra a eletromotriz, vezes 5 e o valor dá 60 watts. Por fim, na letra C, qual é a potência dissipada por efeito Joule na resistência? Efeito Joule é aquele que transforma em calor, ok? Do mesmo jeito, do outro modo, a gente pode fazer aqui. Eu sei a potência total que foi fornecida e eu sei a que foi utilizada. A que sobra aí é justamente a que foi perdida por efeito Joule. Então a gente pode dizer que essa potência, vou chamar só de P mesmo, vai ser 75 que foi fornecido menos 60 que foi utilizado e vai dar 15 watts. Simples assim. Quinta questão. Usando as convenções para representar os diversos elementos que constituem um circuito elétrico, faça no seu caderno um diagrama que corresponda ao circuito desenhado na figura abaixo. Então aqui nós temos um circuito hipotético e cheio de coisas. Então a gente vai tentar transformar isso daqui em um desenho técnico, um desenho que seja mais simples de ser feito para o entendimento aqui da situação, né? Então aqui nós vamos começar pelos geradores. Geradores nós temos esses daqui, ó, que está esse conjunto de baterias. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vejamos que o polo positivo está desse lado, quer dizer, o negativo está de um lado e o positivo do outro. Então vamos fazer aqui, começar aqui por baixo. Então fica assim, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, 1, 2, 3, 4, falta mais um, negativo, positivo, ok? Continuando então aí com o nosso desenho, nós chegamos aqui, ó, nessa parte onde aparece uma lâmpada. Uma lâmpada a gente pode considerar como um resistor, então vou botar ele aqui, ó. Só que ao mesmo tempo nós temos aqui um voltímetro que está medindo a voltagem da lâmpada. Lembrando aqui, ó, como mostra bem, ele está sendo colocado em paralelo. Então, coloca aqui o Vzinho do voltímetro. Prosseguindo aqui com o nosso circuito, aparece esse elemento aqui, ó, que não diz bem o que é.
vamos supor que seja um motor, certo? Que ele parece um motorzinho. Então, se ele é um motor, nós vamos ter que ele deve ser representado dessa maneira aqui para ficar ao contrário dos nossos geradores, né? Porque se a corrente aqui, ó, entrar pelo negativo, aqui ela entraria pelo positivo. Como está ao contrário, seria sim um receptor, ok? Aí nós chegamos nesse outro ponto aqui, vou botar o daqui de baixo que está aqui também, ó. E chegamos agora nessa bateria. Vejamos que o polo dela está aqui, ó, polo positivo, ele aqui, ó, e o negativo aqui. Se está dessa maneira é porque ela também está sendo carregada nesse momento. Vindo por esse lado, nós encontramos aqui uma chave, que se mostra estar fechada, o símbolo da chave são 2 pontinhos, como nós vemos aqui agora. Nós prosseguimos, aparece aqui este aparelho que mede corrente elétrica, o arzinho aqui, então ele representa 1 amperímetro, está em série. E por fim nós temos esse último elemento aqui, ó. Esse último elemento a gente chama ele de reostato. Ele é uma resistência elétrica, só que é uma resistência elétrica do tipo que você pode regular, se você pode aumentar ou diminuir o valor da resistência. Então você representa como uma resistência, só que ao mesmo tempo ele possui aqui uma setinha. Para que serve essa setinha? Ela indica uma espécie de ponteiro. E esse ponteiro poderia se mover aqui, ó. Se você colocasse em determinada região, a resistência aumentaria, se você afastasse, ela diminuiria assim sucessivamente. Ok? Isso aí chama-se reostato. Onde é que são usados os reostatos? Em alguns tipos de chuveiro elétrico, que você pode regular o valor pode regular a quantidade de calor que você quer, né? Às vezes você tem um mais frio, um quente, um muito quente. Você pode utilizar também em alguns tipos de lâmpada, que podem diminuir a sua luminosidade ou aumentar a luminosidade. Tudo que usa calor e regula essa quantidade de calor, pode utilizar de alguma maneira esse reostato, ou seja, uma resistência que varia, ok? Então aí está feita nossa quinta questão. A sexta diz assim, ó. Até agora vimos alguns exemplos de dispositivos que funcionam com eletricidade. Os geradores transformam algum tipo de energia não elétrica em energia elétrica e a direcionam para os resistores e receptores do circuito, ok? Lembrando que resistores e receptores está sendo diferenciado aqui, por quê? Resistores, eles transformam a energia recebida em calor. E os receptores em qualquer outro tipo de energia, menos o calor. Já os resistores transformam toda a energia elétrica recebida geradora em energia térmica, que é o calor. Os receptores, por sua vez, transformam a energia elétrica que recebe em não elétrica e não térmica. Associa os aparelhos elétricos listados a seguir a função elétrica que geralmente desempenham no dia a dia. Então, liquidificador. Liquidificador é receptor, porque recebe a energia elétrica e transforma em mecânica. Ventilador, a mesma coisa. Pilha alcalina é gerador, porque doa energia. Bateria de celular também, mas quando ela está sendo carregada pode ser considerada um receptor. Chuveiro elétrico, a gente utiliza resistores, já que transforma em energia térmica. Do mesmo modo, o ferro elétrico e também o ferro de passar roupa. Ok? Então agora vamos para a sétima e última questão que nos diz: na montanha-russa dos parques de diversão existe uma esteira ligada a um motor que eleva um carrinho a muitos metros de altura. O carrinho abandonado do topo da montanha-russa desce a pista espontaneamente pela ação da gravidade. Ao chegar à base da pista, a esteira motorizada ergue novamente o carrinho até o topo da montanha-russa e a descida veloz é retomada. Imagine que a pista completa dessa montanha-russa representa o circuito elétrico. Essa analogia responda. O carrinho representa que elemento do circuito? B. A esteira motorizada representa que elemento do circuito? Vamos tentar desenhar aqui uma montanha-russa, né? Aqui nós temos uma espécie de montanha-russa. Vamos dizer que existe uma assim. E aqui nós temos o carrinho. Ok? A esteira que ele fala é justamente essa região da estrutura da montanha-russa que impulsiona o carrinho para frente. Então a gente se pergunta, o carrinho representa que elemento do circuito? Bom, o carrinho tem a capacidade de sair se locomovendo por toda a montanha-russa, voltando ao seu ponto original. Se a gente comparasse isso com o circuito elétrico, a gente poderia dizer que o carrinho seriam os portadores de carga, que no nosso caso de estudo
A gente diz que são os elétrons, não é isso? As cargas negativas, porque são os elétrons que se deslocam por todos os fios do circuito elétrico, do mesmo jeito que o carrinho da montanha-russa. E depois, a esteira motorizada representa que elemento do circuito? Como a esteira é o que vai impulsionar o carrinho, qual é o elemento do circuito que dá energia para impulsionar as cargas? Seria o gerador. Então a esteira representaria nesse caso uma espécie de gerador. Lembrando que aqui nós estamos fazendo uma analogia, ok? Então aí está terminada a nossa atividade.